Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a resolução de mais uma questão do Enem, né? O Enem de 2018, né? Onde o conteúdo abordado na resolução dessa questão envolve razão e proporção, ok? E na parte de proporção, algo específico que está sendo trabalhado nessa questão, que é a escala. Escala é uma razão, né? Uma proporção, pode-se dizer também, que é justamente a medida do desenho sobre a medida real, tá certo? Medida do desenho sobre medida real, tá bom? E aqui ao lado eu coloquei para vocês a numeração dessa questão que nós vamos resolver de acordo aí com a cor da prova, tá ok? Aí vocês podem conferir e saber aí qual questão é a que nós estamos corrigindo agora, beleza? Então a questão é essa daqui, tá? Que nos diz o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. E se nós formos olhar aqui no mapa, tá certo? Deixa eu dar uma aproximada aqui, tá? Se nós formos olhar aqui no mapa, perceba que a distância entre o barco, né, o navio e o tesouro, né, é uma linha reta, tá certo? E aí diz que essa linha reta ela mede 7,6 centímetros. Isso no mapa, né? No mapa diz que mede 7,6 centímetros. E aí a gente tem a pergunta: a medida real em quilômetros desse segmento de reta é? Bom, para que a gente possa resolver essa questão, algumas coisas devem ser levadas em consideração, né? Primeira coisa, né? A medida real, essa distância que está sendo perguntada aí, está querendo ela em quilômetros, porque no real, geralmente grandes distâncias, né? Nós trabalhamos com a unidade de medida quilômetros, tá certo? Outra coisa é quando o enunciado diz aqui, ó, certo mapa tem escala. Veja que aqui o enunciado deixa bem claro que a gente está trabalhando com razão, proporção, mas a ideia aqui é a ideia de escala, tá certo? Então, a fórmula de escala, a gente deve lembrar, né? A relação que existe ali é justamente medida do desenho sobre medida real. Dividindo a medida do desenho sobre a medida real, nós temos a escala. Quando eu falo dividir, nós podemos deixar como o enunciado deixou aqui. Divisão nós sabemos que é uma fração. Então nós temos aí 1 sobre 58 milhões. Isso é a escala desse mapa aqui, tá certo? Outra coisa, o enunciado diz que essa distância aqui, ó, considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Essa distância aqui, ó, ela mede 7,6 centímetros. É justamente a medida do desenho. 7,6 centímetros, medida do desenho. E a escala já foi dada aqui em cima. A escala já foi dada. Então, o que nós vamos fazer aqui é substituir, porque o enunciado quer a medida real, que é justamente o denominador da fração, né? A medida real. Então, substituindo, ó, escala é 1 sobre 58 milhões. Medida do desenho, 7,6 centímetros. E essa medida real? Percebam que se a gente faz aqui a proporção do jeito que está aqui, nós vamos encontrar aqui esse valor em centímetros, porque na fração aqui está em centímetros. Então, se eu multiplico aqui meio pelos extremos, eu vou multiplicar 7,6 por 58 milhões, chegando aí no resultado de 440 milhões e 800 mil centímetros. Porque percebam aqui que o 7,6 está em centímetros. Então, o denominador dele também vai estar em centímetros, tá ok? Então, chegamos nesse resultado aqui,
440 milhões e 800 mil centímetros. Convertemos isso para quilômetros. Por quê? Porque o enunciado quer em quilômetros. Vai dar 4.480 quilômetros. Certo? Aí de repente você olha e diz assim, certo, professor, mas como é que eu converto 440 milhões e 800 mil centímetros para quilômetros? Que isso corresponde à nossa letra A. É da seguinte maneira, tá certo? Vamos ver aqui. A gente tem lá, primeiro, a gente tem aqui, cadê? 440 milhões e 800 mil, né? E meu zero vai diminuindo, mas tudo bem. Centímetros. Queremos converter isso aqui para quilômetros. Tem várias maneiras diferentes. Tem gente que usa uma escadinha, multiplicar e dividir, tá certo? Eu costumo usar a própria tabela. Só que aí eu faço o seguinte, veja. Eu coloco só as primeiras letras. K e aqui um espaço. H e aqui um espaço. Dá e aqui um espaço. Aqui eu deixo aberto. Aqui um D. Deixa eu voltar esse D aqui que ele ficou muito feio. Aqui um D. Aqui uma letra C. E no final uma letra M. E o espaço. Tá ok? Bom, essa é a tabela das unidades de medida. Com ela nós vamos conseguir converter qualquer coisa, tá certo? Esse espaço que eu deixei é um sufixo, porque essa tabela nós usamos para qualquer unidade de medida. Como eu estou trabalhando aqui com distância, então nós temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então nós temos a tabela das unidades de medida, tá certo? Mas como é que eu vou lembrar dessa tabela? Aí tem uma frasezinha que eu costumo passar para os meus alunos, pronunciando sempre da esquerda para a direita, tá certo? Se a gente for observar esses três primeiros espaços, digamos assim, da tabela, e nós pronunciamos essas letras rapidamente, nós temos aqui a palavra cagada. Veja, K-H-D-A. Cagada. Espaço, aqui um espaço, do cachorro manso. Então, essa tabela de unidades de medida, nós podemos chamar ela de cagada do cachorro manso. E aí, se a gente lembra disso, se a gente não lembrar disso, a gente não vai lembrar de mais nada, né? Então, nós temos aqui a cagada do cachorro manso, tá certo? Bom, preenchemos os espaços com a letra M e nós temos a tabela das unidades de medida. Ok, mas como é que a gente vai utilizar essa tabela? Aí vamos ver aqui como é que a gente vai utilizar essa tabela. Vai usar da seguinte maneira, veja. Esse valor está em centímetros, centímetro está aqui, certo? Centímetro está aqui. E nós queremos transformar em quilômetro. Então, a gente vai contar quantas casas a gente vai movimentar até chegar no quilômetro. Daqui para cá, ó, uma. Daqui para cá, 2, 3, 4, 5 casas. Da direita para a esquerda, 5 casas. Aí eu olho para esse número aqui embaixo e procuro a vírgula dele, porque todo número tem vírgula, viu? Todo número tem vírgula. Quando a vírgula ela não aparece assim, isso significa que essa vírgula ela está no final. Ela vai estar aqui, ó. Tá certo? Então, da mesma forma que eu contei na tabela, eu conto com esse número grandão aqui embaixo. 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, eu vou colocar uma vírgula.
ok? Só que essa vírgula, percebam que à direita da vírgula aqui, ó, essa parte aqui, ó, é toda com zeros. Então, na realidade, eu só vou precisar escrever o número 4, 4, 0, 8. Porque aqui vai ter uma vírgula e depois da vírgula vem os zeros. E zeros à direita na parte decimal não precisa colocar. Se você colocar, não está errado. Mas não precisa colocar. Então, você tem aí o número 4.480 e aí a unidade de medida você passa a ter aí quilômetros. Tá certo? Por isso, então, que nós temos aqui como alternativa, né, a nossa letra A, 4.408 quilômetros. Tá certo? Então, espero ter ajudado. Forte abraço para todos e até mais.